Olá, meu nome é João Melo, aluno da UF de Ciência da Computação, e hoje nós vamos falar um pouco sobre Lisp. Criada por John McAfee em 1958, a linguagem tinha como motivação ser uma linguagem algébrica para processamento de listas para o trabalho em inteligência artificial. Em um artigo escrito por ele mesmo, ele mostra que é possível usar exclusivamente funções matemáticas como estrutura de dados elementares, que é possível a partir do momento que há um mecanismo formal para manipular essas funções. Esse mecanismo formal é o cálculo lambda. A sua primeira implementação se dá no inverno de 1958. Lisp foi projetada, primariamente, para o processamento de dados simbólicos, e ela pode ser considerada uma linguagem formal matemática. Durante as décadas de 70 e 80, Lisp se tornou a principal linguagem da comunidade de inteligência artificial, tendo sido pioneira em aplicações como administração automática de armazenamento, linguagens interpretadas e programação funcional. Lisp deu origem a alguns dialetos, sendo os mais conhecidos a Common Lisp, a Scheme e um que francamente eu não sei ao certo como se fala, se é Cojuri ou Coder, mas vou botar aqui na tela, então você vai saber o nome dele. Durante a década de 90, muitos novos programadores foram inspirados por escritores como Paul Krayman e Eric S. Raymond buscar uma linguagem que outros consideravam antiquada. Essa linguagem, claro, era o Lisp. Esses novos programadores frequentemente descreviam a linguagem como uma experiência de abrir os olhos e afirmavam ser substancialmente mais produtivos do que em outras linguagens. Apesar de estarmos passando pelo inverno da inteligência artificial na década de 90, Lisp continuou popular graças a essa nova onda de programadores interessados na linguagem. Isso gerou uma comunidade de pessoas que dedicou boa parte da sua vida desenvolvendo ferramentas para o Lisp, ampliando ferramentas, criando canais de interação para aqueles que querem aprender Lisp ou falar sobre Lisp, e até mesmo um site onde se mostram vagas de emprego para programadores Lisp. Nesse momento, Lisp tinha uma base de fãs, uma comunidade, e realmente parecia um pouco uma religião, com pessoas extremamente devotas à sua existência. Vamos falar agora de algumas aplicabilidades de Lisp. Lisp é considerado uma ferramenta rápida e altamente personalizável. Ela é capaz também de criar aplicações grandes, complexas e críticas, as quais poderia ser muito difícil fazer em outras linguagens. Ela também é capaz de ser usada para Rapid Application Development, ou RAD, também podendo ser usada para aplicações de alta disponibilidade, principalmente para aquelas que necessitam de mudanças após a etapa inicial. A linguagem teve um grande sucesso em áreas no ramo da engenharia, processamento de documentos, hipermídia, matemática, grafos, animação, inteligência artificial e processamento de linguagem natural. Um grande diferencial de Lisp é que ele trata o programa como um dado, possibilitando assim um programa inteiro ser passado como um dado para outro programa. Agora vamos falar sobre algumas características técnicas de Lisp. Para início de conversa, Lisp é uma linguagem interpretada. Claro que ela pode vir a ser compilada, mas a sua natureza interpretativa é essencial para a forma como ela trata os dados e os comandos internamente. Não é incomum pensarmos em Lisp como uma calculadora. O usuário digita expressões em uma linguagem formal definida e recebe de volta a validação da sua expressão. Só que em vez da gente avaliar expressões aritméticas, a gente avalia expressões simbólicas em Lisp. Cada programa em Lisp é considerado uma expressão. As expressões em Lisp têm tamanho definido e têm a estrutura de uma árvore binária. Apesar disso, é importante lembrar que a estrutura utilizada na memória é disponível na forma de listas e não de uma árvore binária. Uma curiosidade interessante notar que, por ser uma forma de lista, isso livra o programador da necessidade de alocar um espaço diferente para o programa e para o dado. Isso faz com que, na prática, tanto o dado quanto o programa sejam a mesma coisa para o interpretador de Lisp. Em Lisp, quando estamos programando, temos somente dois tipos de dados: dados atômicos e listas. Não existe nada além disso. Claro que ainda temos tipos em Lisp, mas Lisp é uma linguagem de tipagem fraca. Lisp possui entre suas features a avaliação ociosa, que é praticamente a arte de fazer nada, em uma avaliação bem formal. Em termos mais computacionais, mas ainda bem formais, é quando uma função executa alguma ação desnecessária, basicamente para esperar algum outro evento ou uma outra função. Uma outra feature são as funções de ordem superior, que é basicamente quando uma função recebe uma outra função como argumento ou retorna uma outra função como resultado dela mesma. Lisp ainda permite um alto nível de abstração e concorrência.
Lisp também possui macros, mas ao contrário da maioria das macros, que são só passos repetidos, em Lisp, macros são programas que geram programas. Apesar de não ser muito comum hoje de ouvirmos falar, Lisp está longe de ser uma linguagem abandonada. Para falar a verdade, ela foi utilizada, por exemplo, para desenvolver o primeiro sistema computacional de matemática simbólica. Ela é usada como linguagem de extensão para o AutoCAD e ela foi desenvolvida para construir, por exemplo, um sistema de passagens aéreas chamado Orbitz, também um sistema de e-commerce chamado ViaWeb, que foi comprado pelo Yahoo lá atrás, na bolha da internet. Mas ela continua sendo usada em campos de estudos e sendo usada para criar novas linguagens e expandir o nosso conhecimento computacional. É interessante demonstrar como é implementada as listas no Lisp. Como falamos antes, existem dois tipos de dados em Lisp: os dados atômicos e as listas. E as listas podem ser compostas por listas também, o que traz a natureza recursiva de Lisp. Uma lista em Lisp ela é basicamente composta por dados atômicos e listas entre parênteses. Então nós podemos ver alguns exemplos. E claro, também possuímos alguns operadores em Lisp, tais como vemos aqui. Temos também alguns comandos em Lisp, que vamos ver agora. Vale salientar que esses comandos não são de nenhuma variante específica, eles podem variar conforme a variante que você estiver usando de Lisp. O primeiro deles sendo o quote expressão. Ele retorna diretamente o valor após a expressão. Não executa, ele apenas retorna. O mesmo vale para aspas simples, é exatamente o mesmo comando. O evol força a avaliar a expressão. Ou seja, se você botar um quote ou um aspas simples, um abre parênteses mais 3 espaço 4, ele vai executar o que está dentro e vai te retornar 7, e não o abre parênteses mais 3 espaço 4. O cara ele retorna o primeiro elemento da lista. O CDR, por sua vez, retorna a lista sem o primeiro elemento. E o cons, por sua vez, adiciona um átomo ao início da lista. Podemos ver agora o fatorial em Common Lisp e um exemplo genérico de lambda em Lisp também. Interessante notar que, devido à sua quantidade grande de parênteses, algumas pessoas criam piadas envolvendo Lisp e a quantidade de parênteses, como linguagem infernal somente de parênteses. Por último, uma curiosidade interessante sobre a lista em Lisp é que ela possui sempre dois ponteiros, um apontando para o valor corrente e um apontando para o primeiro elemento do resto da lista. Uma vez que esse elemento é nulo ou nil em Lisp, ele sabe que a lista acabou e o programa pode parar de vez, ou continuar a execução caso essa não fosse a lista final, ou seja, o último parênteses dessa lista inteira de parênteses. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham tirado algumas curiosidades sobre Lisp. Agradeço a sua atenção e até mais.